nós temos falado sobre o que caracteriza uma igreja verdadeira, né? Lutero e Calvino determinaram, né, nos seus escritos, eles disseram o seguinte: a igreja verdadeira é caracterizada por duas principais características. Caracterizada por características é ótimo. São caracterizadas pela pregação do evangelho, da salvação pela graça, e também por uma boa administração das ordenanças, dos sacramentos, que para nós, cristãos protestantes, reformados e renovados, enfim, são dois: batismo e ceia. Então, já falamos sobre batismo, né, exaurimos o assunto batismo, e agora estamos falando sobre ceia. Inicialmente fizemos uma introdução, né, dos dois principais textos de ceia, que é Mateus 26 e também 1 Coríntios capítulo 11. Na semana passada falamos da importância da ceia como alimento espiritual, né, temos essas características semana retrasada. E hoje nós vamos entrar num tema bem polêmico. Eu vou começar a falar, obviamente 10 minutos não vai dar tempo, mas eu vou começar nas próximas semanas, a gente vai caminhar, que é como Cristo está presente na ceia. Como Cristo se faz presente na ceia. Bom, existe uma concordância entre todos os cristãos da necessidade de se participar da ceia. Se você pegar os católicos, ortodoxos, reformados, renovados, pentecostais, etc., eles vão concordar em uma coisa: a ceia é fundamental. Agora, o que nós às vezes discordamos, onde existe a divergência, é no como fazer. E a forma como Cristo está presente na ceia é uma diferença muito grande entre as várias linhas do cristianismo. Eu vou começar hoje falando sobre a posição católica. Como a Igreja Católica e a grande maioria dos evangélicos brasileiros, né, eles têm a sua linha, têm a sua origem no catolicismo, né? Então é importante a gente entender como a Igreja Católica encara a ceia, né? Eles usam inclusive um termo no dogma católico, que é a transubstanciação. Pastor, o que é esse negócio? Bom, de acordo com a doutrina católica romana, o pão e o vinho tornam-se realmente o corpo e o sangue de Cristo. Quando o padre diz: este é o meu corpo, então o pão, né, é elevado e adorado, naquele momento passa a ser o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E isso só pode ser feito, esse ato de levantar a hóstia sagrada, a hóstia consagrada, só pode ser feito por um sacerdote. Só o padre pode fazer isso. Quando isso acontece, meus irmãos, quando ele concede, né, quando ele transubstancia o elemento, e então o pão se transforma em corpo verdadeiro de Cristo e o cálice no sangue de Cristo, quando isso acontece, quando a pessoa participa disso, no caso dos leigos, né, da igreja, no corpo, esse ato de participar da ceia está concedendo graça aos seus participantes. É um meio de graça. Existe um termo latino que é ex opere operato. O que é isso? É um termo bem genérico, mas que na sua essência significa realizado por obra. Ou seja, é um ato realizado pelo cristão. É uma forma do cristão alcançar graça, receber graça. Agora, isso está escrito no dogma católico. Essa graça, ela pode ser maior para uns e menor para os outros, dependendo da forma como você participa da ceia. Se você participa da ceia de forma completa e integral, você recebe uma graça maior. Se você não participa tão bem, está meio zoado ali, você recebe uma graçazinha pequenininha. Ou seja, a graça depende da sua participação. Por isso que é essa opera operato. Por quê? Realizado por obra. Bom, nós sabemos, quem já frequentou a igreja católica, que os leigos, eles não bebem o cálice. E existe um motivo para isso.
existe uma obra muito conhecida, chamada Os Fundamentos da Doutrina Católica, escrito por um camarada chamado Ludwig Ott. Ele falando sobre o fato de que os leigos não podem participar do cálice apenas do corpo, apenas do pão. Ele diz o seguinte, olha só que sério isso, meu irmão. Volto a dizer, uma obra, Os Fundamentos da Doutrina Católica. Diz assim: a comunhão em duas formas, pão e cálice, não é necessária para ninguém. Vou dizer de novo. A comunhão em duas formas não é necessária por ninguém. Quer por razão do preceito divino, ou seja, nem Deus disse que você tem que ser obrigado a participar dos dois, ele falando. Quer por preceito divino, quer como meio de salvação. Então ele diz, nem Deus falou que precisamos participar dos dois, e nem precisamos participar dos dois para a salvação. Ele fala. E aí ele completa a abolição de tomar o cálice na Idade Média, século 12 e 13, foi prescrita por razões práticas, particularmente por causa do perigo da profanação dos sacramentos. Ou seja, se o cálice é o sangue de Cristo, um leigo não pode tomar, porque ele pode estar derramando o sangue de Cristo de forma errada. Ou seja, para proteger o sangue de Cristo, o leigo não toma. Bom, em resposta a essa doutrina, nós precisamos dizer o seguinte: primeiro, ela deixa de reconhecer o caráter simbólico das declarações de Jesus. Irmãos, Jesus usou vários símbolos para se referir a si mesmo. Ele disse assim: eu sou a videira, nem por isso toda videira que a gente vê é Cristo. Ele disse também: eu sou a porta, nem por isso toda porta é Cristo. Ele disse também: eu sou o pão que desceu do céu. E ele não é literalmente o pão que desceu do céu. Então quando ele disse, esse é o meu corpo, ele estava fazendo o quê? Uma simbologia. E levar ao pé da letra, ele dizer que este é o meu corpo muito por vós, levar isso ao pé da letra, é esquecer que a Bíblia em muitos momentos vai dizer, vai usar simbologias para se referir a Cristo. Então, quando ele diz, olha, esse é o meu corpo, ele estava com um pão na mão. Como que ele pode dizer, esse é o meu corpo, se o corpo dele estava aqui? Quando ele disse, esse é o cálice da nova aliança, a nova aliança não era o cálice que ele estava bebendo. Qual que era a nova aliança? Era o sangue dele. Então, diante dos discípulos estavam apenas um símbolo, e não literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Bom, em segundo lugar, meus irmãos, a posição católica, ela deixa de reconhecer que o Novo Testamento, ele deixa claro a finalidade e a completude do sacrifício de Cristo. O sacrifício dele na cruz foi completo e final. Completo e final. Ou seja, feito de uma só vez por todos os pecados. Dizer que o sacrifício de Cristo continua ou é repetido na missa, porque é isso que a Igreja Católica preconiza, que o sacrifício de Cristo é repetido a cada missa. Daí, né, o certo receio de alguns protestantes de participar da missa, que a missa não é como o nosso culto, um momento de celebração apenas, é também um momento de se repetir através da Eucaristia o sacrifício de Cristo. Então alguns protestantes dizem, eu não participo. Eu não sei se eles estão errados, na verdade eu não tenho opinião sobre esse caso, sobre esse assunto. Na dúvida, não ultrapasse. Enfim, meus irmãos, dizer que o sacrifício continua repetido na missa tem sido desde a reforma, uma das doutrinas católicas mais dignas de objeção dos reformadores. Se tem uma coisa que os reformadores bateram forte, foi dizer o seguinte: não, a missa não é a repetição de Cristo,
discutindo isso, né? Para nós, irmãos protestantes, a ideia da missa é de algum sentido a repetição da morte de Cristo. E isso nos parece um retorno àqueles sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Parece um retorno àquela prática. De ano a ano você tem que fazer um sacrifício para se perdoar os pecados, né? E Hebreus capítulo 10, ele é claro nisso, né? Versículo 3 diz assim, aliás, Hebreus 10, 1 fala: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não imagem real das coisas, não vou ler só o 3, só o 12. Jesus, porém, tendo oferecido, Hebreus 10, 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, à destra de Deus. Então, não precisamos repetir isso novamente. E o último argumento contra a posição católica que a gente apresenta é o seguinte: a doutrina de que somente os sacerdotes podem oficiar a ceia do Senhor, o Novo Testamento não dá nenhuma instrução sobre quem deve presidir a comunhão. Então, a posição católica é só o sacerdote pode, mas a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, o que a Bíblia diz? Que todos nós somos sacerdotes. Não parece, meus irmãos, justificável dizer que apenas os sacerdotes podem dispensar os elementos da ceia, porque a Bíblia não diz assim. Não devemos especificar certa classe de pessoas que têm direitos de sacerdote. Isso também remete à antiga aliança, que um grupo de pessoas tinha benefício diante de Deus, e a palavra não diz isso. Hebreus 10 também, 22 diz: aproximemos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém, irmãos? Amém.